Olá, gente! Coisa boa poder estar aqui com vocês de novo para conversar algumas coisas a respeito da Palavra de Deus. Hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito da visão do trono de Deus, que está lá em Apocalipse, nos capítulos 4 e 5. Pois é, para a gente não perder aquele velho costume, eu vou pedir a você que abra a sua Bíblia lá no capítulo 4 de Apocalipse, faça e vá até o capítulo 5, logicamente, né, até o final dele. Tá? Faça a sua oração e daqui a pouquinho a gente volta para poder continuar com a nossa conversa. Tudo bem? O que a gente vai encontrar aí nesses dois capítulos de João? Aqui na introdução, eu quero convidar você a tentar se ver, se imaginar, entrando pelas portas de uma sala de trono e visualizando a majestade que está presente nela. Bom, aqui a gente vai mostrar a vocês uma sala de trono da antiguidade. Aí é o trono de Knossos, que, claro, seus vestígios arqueológicos e a reconstituição, que está presente lá na ilha de Creta. Só para a gente ter mais ou menos uma ideia de como era uma sala de trono na antiguidade. Claro que a gente tem também um modelo aqui já de uma sala de trono já da Idade Média, com algo bem mais elaborado, por assim dizer, mais suntuoso. E a gente vê que de todas as visões que a gente tem de sala de trono, você vai ver sempre um grande salão com uma cadeira, a cadeira do soberano, em algum momento, ou bem no meio, ou então na parede que confronta a sala, e normalmente com o seu séquito, com as pessoas, a nobreza à sua volta, normalmente tem ares bem suntuosos, um negócio bem esplendoroso, para os padrões, claro, de cada local e de cada época, E João vê um negócio, adentra nessa sala e vê algo bem mais esplêndido. É algo bem que chama muito a atenção dele. E eu fico imaginando, João, um ser humano, como qualquer um de nós, adentrando aquela sala e tendo aquela visão magnífica. Ele vê a porta do céu, ele vê Deus assentado nesse trono, ele vê também os chamados 24 anciãos, cada um com uma coroa, e esses 24 anciãos tirando a sua coroa e depositando aos pés de Deus, de alguma forma, simbolizando para nós a própria majestade de Deus. Existe uma interpretação possível, principalmente para a questão dos 24 anciãos, em que provavelmente eles estão aí refletindo a união dos dois testamentos. Os primeiros 12, representando aí os 12 patriarcas de Israel, e os segundos 12, que seriam os 12 apóstolos. Então você tem aí 12, e aí dentro dessa ideia, digamos assim, de plenitude da palavra de Deus, você tem a junção desses dois, dos grandes representantes do povo de Deus em todos os tempos, rendendo a ele as suas ações de graça. E completando essa visão com sete espíritos, também significando aí com o número 7, que é o simbolismo da plenitude da verdade de Deus. Então você tem aí 7 espíritos que significam toda essa majestade e plenitude do nosso soberano. Mais do que isso ainda, João vai ter um filho, vai ter alguns seres aí que ao longo do tempo têm causado algum tipo de diferenças nas visões, que são os 4 seres viventes. Está lá em Apocalipse 4, versículos 6 a 8. Nessa passagem, se a gente for lá para o Velho Testamento, no livro do profeta Ezequiel, todo o capítulo 1 vai ter uma descrição muito parecida
com essa descrição que João teve, né? Ezequiel vai ver algo que parece ser descrito como uma espécie de carruagem com Deus em cima dessa carruagem, sendo carregado por 4 seres viventes com 4 rostos. E nesses rostos você tem um rosto de leão, um rosto de novilho ou boi, um rosto de homem e um rosto de águia. Todos esses seres, eles têm muitas asas e têm também rodas que permitem a eles que não virem quando eles se direcionam para qualquer lugar. Essas próprias rodas e os seus rostos permitem que eles andem para qualquer direção sem precisar se virar, né? Veja, e aí tem uma figura, tá, que expressa mais ou menos isso, e você vê que se a gente for buscar uma interpretação de acordo com o tempo, nós vamos ser forçados a encontrar esse conceito aí, que é antropozoomorfismo, que é um fenômeno existente em praticamente toda a antiguidade. E Ezequiel vai utilizar também. Ezequiel foi um profeta da época do exílio babilônico. E veja, havia divindades babilônicas que se utilizavam dessa figura de uma divindade montada em carroças, puxadas por seres que tinham formas humanas mescladas a formas de animais. E, de alguma forma, Ezequiel vai utilizar também essa figura em relação a Jeová, né? Provavelmente aí, claro, fazendo as comparações necessárias para colocar Jeová, né, para mostrar a figura de Jeová como acima de qualquer outra divindade. E aí a gente, de repente, pode encontrar isso também aqui, já que se nós formos colocar o sistema de divindades existente na antiguidade, né, a gente vai ter sempre essas questões colocadas e vamos ter aqui novamente, certo? A figura descrita por João indo buscar a sua fonte lá em Ezequiel, já que o antropozoomorfismo também ainda estava presente, né, na mitologia greco-romana. Então, dentro de um contexto de cristãos, né, de cristãos e judeus que eram exilados nessa parte, né, que hoje se encontra na Turquia, né, a gente lembrando da questão das 7 igrejas que estavam, né, naquela região da Ásia Menor, que hoje é o oeste da Turquia, certo? Ele vai novamente rememorar. Então, a gente vai ter essa conjuntura de João enviando a mensagem para essas pessoas que estavam, né, exiladas nessa região. Então, ele vai rememorar essa questão do próprio exílio babilônico e utilizando essas figuras que foram descritas por Ezequiel, tá? E, claro, nós vamos ter aí também outras possibilidades de interpretação, já que existe também dentro da teologia católica a defesa de que esses 4 seres viventes, eles representam aí os 4 evangelhos, cada um deles representando um dos evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Bom, independente disso, todas essas visões parecem ter um lugar de confluência, que é, de alguma forma, a representação do significado de cada um desses seres, né? Então, você tem aí representados a majestade, a força, a inteligência e a rapidez. Nós vamos ter, né, depois dessa visão do trono, João vai ver uma outra cena, é algo que se segue, em que é trazido, ou ele vê, melhor dizendo, na mão direita de Deus, um livro selado. É um rolo, né, que é o padrão dos livros daquela época, com 7 selos. Claro que 7, talvez aí a gente não tenha muita dificuldade, né, de relacionar novamente.
a plenitude, né, de Deus, certo? Mas ele está selado. E se entende, normalmente, que esses selos estariam ligados a esse livro ser uma espécie de testamento. E esse testamento, claro, como todo testamento, existe alguém que tem a dignidade, por assim dizer, de abrir. E segue-se aí um momento de angústia, já que um anjo vai e pergunta quem é digno de desatar os selos existentes nesse livro. João é tomado de uma angústia muito grande, né? Mas eis que surge, né, aquele que é digno de desatar esses selos, né? Ele vê, né, o leão de Judá, né? E que esse leão é identificado como um cordeiro. E claro, se a gente vê, né, o leão identificado com o cordeiro, a quem nós vamos identificar a dignidade de abrir o selo? A dignidade é toda atribuída a Jesus Cristo. Ele vai falar claramente aí da figura de Jesus, que é o digno é aquele que morreu, venceu a morte, ressuscitou e é o grande vencedor. E ele é que se torna o grande digno de desatar os selos que estão colocados e, claro, a partir daí nós vamos ver, né, o que se segue, que é a abertura dos 7 selos nos próximos, né, no segmento do livro de Apocalipse. E onde é que a gente pode chegar? Né? Que essa teofania, ou seja, a visão de Deus presente nesse trecho de Apocalipse, que está nos capítulos 4 e 5, vai nos trazer 2 grandes mensagens, que é aquilo que eu gostaria que ficasse fixado nas nossas cabeças no dia de hoje, nas cabeças e nos corações, no dia de hoje. E a primeira delas, Deus é soberano sobre todas as coisas. João tem a visão do trono, Deus sentado nele, ao seu redor, né? Os 24 anciãos que depositam suas coroas, que rendem ações de graças, que louvam a ele. E, a par disso, também 4 seres viventes, né? Com uma aparência fantástica, e que também rendem a ele ações de graças. E, claro, no descortinar das coisas também haverá multidões que louvarão a Deus. E, claro, esse louvor é um louvor que será eterno, né? E, claro, quando segue aí para a visão do livro e do cordeiro digno de abrir os selos desse livro, o que é que nós vamos encontrar? É a figura de Jesus. E é a segunda grande conclusão que nós podemos chegar nessa lição, que Jesus é o leão e é o cordeiro. Jesus é o grande vencedor, que dá, ele sim, que dá a vitória aos seus. E, meus queridos, minhas queridas, nós estamos chegando aí ao final da nossa lição, né? Nós queremos continuar convidando vocês a estarem conosco, tá? E não percam as nossas lições que estão sendo divulgadas, publicadas a cada semana, né? Assim que passar essas coisas todas, nós teremos o maior prazer de encontrar vocês lá no templo da nossa igreja, a Igreja Batista Memorial de Ilhéus. Que Deus nos abençoe e que Ele mesmo nos faça compreender a sua palavra e a dimensão do seu amor para conosco. Até lá!